Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Tamires Leite, enfermeira especialista em controle de infecção e faço parte desse projeto Previras, junto com a doutora Patrícia, a enfermeira Chayenne e o enfermeiro Rodrigo. Aqui nós falamos sobre prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde em pacientes oncológicos. E hoje quero chamar a sua atenção porque será o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada, que nós denominamos de Seguindo o Caminho do Paciente Oncológico. Hoje eu vou falar sobre os pacientes oncológicos em UTI, unidade de terapia intensiva. O segundo episódio será só sobre hemodiálise, o terceiro sobre a farmácia de quimioterapia e, por fim, o quarto, todo dedicado a transplante de medula óssea e CAR-T-cell. Esses vídeos, eles são publicados às segundas-feiras, a cada 15 dias. Então, fica ligado para não perder nenhum deles. Se você não assistiu a nossa primeira temporada, que foi sobre formar a estrutura para o paciente oncológico, depois você consegue assistir cada um deles aqui no nosso canal, que eles estão disponíveis. Bom, e o que eu tenho a dizer, então, sobre o paciente oncológico na unidade de terapia intensiva? A primeira questão é, esses pacientes precisam de internação em unidade de terapia intensiva? O quanto isso tem se mostrado aí importante no nosso meio. Então, um estudo populacional na Escócia, que foi publicado em 2015, mostrou aí pra gente, quando o paciente tem um diagnóstico de um câncer sólido, né, em tumor sólido, a partir do diagnóstico, cerca aí no primeiro ano, 5% deles precisam de internação em UTI. E com casos graves, com necessidade de ventilação mecânica, diálise, droga vasoativa, foram cerca de 3%. E os pacientes com câncer hematológico, né, os oncohematológicos, também tem essa taxa, né? Então, outro estudo populacional feito no Canadá, em Ontário, acompanhou também pacientes a partir do diagnóstico do câncer hematológico, quantos deles precisaram de internação em UTI no decorrer dos anos. Foi um acompanhamento aí de 10 anos, né, de 2006 até 2016, e eles observaram que 14% deles precisaram de internação em UTI. Ou seja, os pacientes oncohematológicos têm uma taxa bem maior, bem mais preocupante de internações em UTI do que o paciente com um tumor sólido. E isso por conta da própria doença de base, né, que acaba sendo mais grave. Mas o que a gente tem visto é que ao longo desses anos, né, de acompanhamento, a taxa de mortalidade desses pacientes vem reduzindo. A gente só não consegue enxergar isso nos pacientes de transplante de medula óssea. Então, o score de gravidade deles na admissão na UTI permanece o mesmo, mas a mortalidade a gente ainda não conseguiu ver uma redução nesses últimos anos. E no Brasil, o que a gente tem de dados sobre isso, né? Então, um estudo feito aí por uma grande rede de hospitais brasileiros observou aí pacientes de 2011 até 2019 que foram internados em UTI, quantos deles eram pacientes oncológicos. Então, eles compararam aí dois períodos, né, de 2011 e 2012 com 2018 e 2019, e percebeu-se que no primeiro período, cerca de 20% dos pacientes com internação em UTI tinham algum diagnóstico oncológico. E já no segundo período, essa taxa subiu de 20% para 30% dos pacientes internados em UTI com alguma doença oncológica. Então, cada vez mais a gente vem observando pacientes com alguma doença oncológica nas nossas unidades de terapia intensiva. E isso, para a equipe assistencial, para o controle de infecção, é um desafio aí para garantir as medidas de prevenção, porque são pacientes já com disfunções orgânicas importantes e com um prognóstico que é sempre discutido aí entre a equipe intensivista com os oncologistas. Mas a principal causa de admissão na unidade de terapia intensiva desses pacientes são as disfunções orgânicas. E os estudos têm mostrado que o quanto mais rápido, mais precoce essas disfunções são detectadas e os pacientes rapidamente são transferidos para uma unidade de terapia intensiva, a taxa de mortalidade, né, a sobrevida desses pacientes tem sido melhor, tá? Essas internações em unidade de terapia intensiva, elas podem ser programadas como um pós-cirúrgico que necessita de um suporte intensivo, ou também não programadas, né, como por exemplo as emergências oncológicas, com os quadros de sepse aí. Esses pacientes, por muitas vezes, são admitidos com insuficiência respiratória.
E aí, o diagnóstico dessa insuficiência respiratória é muito importante nessa população, porque nós temos aí as infecções virais, como adenovírus, vírus sincicial respiratório, que podem causar graves insuficiências respiratórias nessa população e que precisam ser investigados, né, com exames adequados e uma avaliação bem profunda dos exames de imagem, dos exames laboratoriais com sinais e sintomas. Então, né, além das infecções virais, a gente também pode ter as infecções bacterianas com agentes que não são comuns para o paciente imunocompetente, como a gente já conversou um pouco aqui sobre a legionela, e também os fungos, as infecções fúngicas, né, como o aspergillus, que nós também tratamos aqui na parte de controle de ar. Então, são algumas particularidades dentro da terapia intensiva para esses pacientes que a gente tem que levar em consideração na hora desse diagnóstico, tá? Assim como o tratamento também, né? Então, quando ali a equipe médica vai direcionar o tratamento, precisa ter esse olhar aí para essa população específica. E aí, pensando nas medidas de prevenção das infecções, né? Então, se o paciente veio com uma disfunção orgânica, precisou ficar aí sob ventilação mecânica, claro que a parte terapêutica, né? Com as medicações adequadas devem ser realizadas, mas a gente também não deve proporcionar que esse paciente evolua com outros quadros, como por exemplo uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, as medidas de prevenção, né, o bundle aí de PAV, deve ser aplicado para o paciente oncológico também. Tá? A gente não tem um bundle de PAV específico para o paciente oncológico, né? Mas ele também deve ser aplicado quando ele está na unidade de terapia intensiva. Da mesma forma, quando esses pacientes necessitam de droga vasoativa por disfunções orgânicas, então, na maioria deles, eles já têm um acesso vascular aí de longa permanência, totalmente implantado, como o Portocat, por exemplo. E nesse momento de cuidado agudo, não é ali a terapia, o acesso vascular mais indicado. Pela vazão, né, pelo volume que esse catéter consegue receber, pela quantidade de lumens. Então, na maior parte das vezes, esse paciente vai precisar ser submetido a um catéter venoso central de curta permanência. E aí, todas as medidas de prevenção no momento da inserção devem ser aplicadas com o bundle de inserção de catéter, que a gente falou bastante aqui para vocês no vídeo de prevenção de infecção de corrente sanguínea, assim como as medidas de prevenção durante a manipulação desse catéter, né? Então, há alguns trabalhos, né, como esse daqui, ele traz aí fatores de risco para infecção de corrente sanguínea dos pacientes oncohematológicos, né, como, por exemplo, infusão de hemoderivados, de nutrição parenteral e a própria neutropenia. Então, são alguns fatores que podem contribuir aí para essas infecções. Do trato urinário, da mesma forma, se o paciente precisa ser submetido a um catéter vesical de demora, os cuidados que nós vamos ter são os mesmos do paciente não oncológico, né? Avaliar diariamente se é possível a retirada do dispositivo, garantir a higiene íntima, para que ele não evolua aí com uma infecção do trato urinário durante a internação na UTI. Certo? E os demais cuidados com o ambiente, como nós falamos sobre o ambiente protetor, os cuidados com água, ar durante as reformas, todos eles devem permanecer, mesmo ele não estando numa unidade específica para paciente oncológico, ele estando numa unidade de terapia intensiva, esses cuidados devem permanecer, tá? Principalmente os relacionados à limpeza de superfícies. E aí, quando a gente fala de manipulação dos acessos vasculares para essa população, é onde a gente tem aí a maior oportunidade de medidas de prevenção, porque a gente já tem aí bem estabelecido quais são as medidas de prevenção para a infecção de corrente sanguínea, mas a hora que esse paciente ele deixa de utilizar um acesso vascular aí de curta permanência, ele pode voltar a utilizar o acesso dele no Portocat, por exemplo. Não são todas as unidades de terapia intensiva que a gente tem uma mão de obra especializada que saiba manipular o Portocat, que saiba funcionar, fixar, né, fazer os curativos de forma adequada, as manobras ali no momento da punção. Então,
O ideal é que pelo menos algumas pessoas da equipe ali de enfermagem, né, da unidade de terapia intensiva, sejam habilitadas, sejam especializadas nos cuidados com um portocate, com catéter de longa permanência, para que a gente consiga oferecer uma assistência de qualidade para esse paciente e previna aí eventos adversos relacionados a esse acesso. Da mesma forma, né, a administração de antineoplásicos, então, às vezes ele precisa de Promontei por alterações cardiológicas e ele vai manter a administração de antineoplásico, né, de quimioterápico. Então, a equipe ali, que é especialista em terapia intensiva, às vezes não tem o manejo desse tipo de medicação, né, que devem ser administrados previamente, durante ali esses cuidados. Então, o ideal é que pelo menos alguns membros da equipe, por turno, né, por plantão, tenham essa habilitação para esses cuidados. E esse artigo, que foi publicado em 2018, ele traz algumas atualizações sobre as práticas de controle de infecção para o paciente oncológico, que envolvem aí pilares com fatores do próprio paciente, da comunidade, né? Então, surtos na comunidade, os cuidados com os familiares, com a moradia, dentro dos serviços de saúde, seja no regime de internação ambulatorial, e relacionados aos profissionais de saúde, quanto à vacinação, adesão às medidas de precaução. E medidas para prevenção de transmissão, né, de surgimento de bactérias multiresistentes e clostridioides também devem ser aplicadas e seguidas. Então, com o rastreio através de culturas de vigilância periódicas, a identificação e a separação de casos, né, que venham a ter de bactérias multiresistentes nessa unidade nos pacientes oncológicos, para justamente prevenir a disseminação desses agentes, certo? Isso que a adesão, a limpeza de superfícies, a higienização das mãos, né, nos 5 momentos preconizados pela OMS, e o uso adequado dos antimicrobianos é muito importante para o controle aí desses agentes. E o controle de infecção deve estar sempre presente nessas unidades, né, dando um direcionamento sobre as medidas de prevenção para as equipes. Algumas formas de se fazer isso é através da participação, né, da visita multiprofissional, sempre ali avaliando e discutindo a necessidade dos dispositivos invasivos, e também com as auditorias de processo, quanto à higienização das mãos, adesão às precauções e também a limpeza de superfícies, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem enviar aqui pra gente. E um abraço, até o próximo vídeo.